Olá meninas, estamos aqui em mais um episódio do podcast Fé com Rímel e eu quero agradecer você que tem acompanhado todas as histórias até aqui. Tem sido realmente muito gratificante compartilhar com vocês histórias de milagres, de curas, de libertação e também de muita fé. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça isso ainda hoje, tá, bebezinho? Clica aí e vem nos seguir, vem nos acompanhar. Vai no nosso Instagram, compartilha, curte, porque nós contamos com você. Hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, não é mesmo, Marisa? Pra mim ela é ainda mais especial, porque é a minha irmã, Maísa Lorena Noronha, né? A minha irmã. Ela é uma mulher de Deus, atualmente ela tá morando em São Paulo, né? Passarinho voou, mamãe que sente essa ida. Eu, graças a Deus, mentira. Sinto falta dela sim. Se você me conhece, você acha que eu sou assim meio de Deus, assim, ela é mais, entendeu? Ela é mais, ela que me incentiva. Então, por aí você tira. Ela é uma mulher de Deus, tem 29 anos, ela é mestre e especialista em saúde da criança e do adolescente. Atualmente, ela trabalha numa UBS lá em Diadema, São Paulo. Cuidando, né, dessa comunidade, cuidando de crianças, e a gente vai falar um pouco do testemunho dela, da história e do processo que ela tá passando. Então não perde, assiste até o final, você vai entender essa história e como é que foi essa direção de Deus para essa mudança. Maísa, mas então, a gente nasceu num lar cristão, né? Nascemos num lar cristão, mas eu quero que tu conte pra gente como é que foi o teu encontro pessoal com Jesus. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio para mim, né? Depois de tantas pessoas importantes que passaram por aqui também com vocês, então eu estou muito feliz. Bom, sobre o meu processo de conhecer Jesus. Na verdade, como a Marisa falou, a gente já nasceu num lar cristão, então a gente sempre foi incentivada, né, a estar na igreja, frequentar a escola bíblica dominical. Então, se você não frequenta a EBD, por favor, frequente a EBD, que isso aí dá pra gente uma base muito importante. Verdade. É verdade. Então, assim, e aí eu fui firmando meus passos como criança, conhecendo um pouco da Bíblia, conhecendo sobre o que Deus pode fazer, quem que era Deus. Mas, no final das contas, somente na minha adolescência que eu fui realmente firmar a minha caminhada com Cristo, né? Eu até lembro que foi num encontro com Deus que eu aceitei Jesus, que eles perguntaram se alguém já tinha feito essa declaração em público, né? E eu falei, nossa, eu nunca fiz, eu acho que eu tinha 12 anos. Então é minha vez, né? Aí eu fui lá, fiz essa declaração e assim, olhando hoje com a cabeça que eu tenho, eu vejo como é importante, como isso muda algo, assim, vira uma chave quando você declara isso. E eu acho que a partir disso, assim, que eu vi que teve essa mudança e o Senhor foi começando a me esticar mesmo, assim, na minha adolescência, no período da escola, no ensino médio. Então, muitas coisas naquela época que eu via as outras pessoas fazerem, que era normal pra minha idade, né? Eu já tinha aquele temor, e aí o Senhor foi construindo algo em mim. É verdade, né? Tipo, se você vai parar pra pensar, muitas crianças ainda não fizeram essa declaração, ou talvez você é grande, cresceu a vida toda e nunca fez essa declaração nem tem pública. essa instrução. Você nasce no lar cristão e aí você pensa, não, eu já sou. Não, você tem que decidir, né? Você tem que escolher isso. E é como você falou, realmente muda, porque aí você fez um compromisso. Aí vem aquela ciência de, tipo assim, agora eu decidi. A responsabilidade, realmente é importante. E aí, firmou os passos, né? Eu conheço, mas aí eu tenho que perguntar pra vocês conhecerem. Eu sei. É bom que já vai direcionar. Entendeu? Eu vou ajudar. Eu quero chegar. E aí, nesse caminhar, começou a andar com Deus. Como é que foi o coração? Começou a ter uma direção específica? Começou a arder por um lugar específico, um povo específico? Como é que aconteceu esse processo? Bom, eu sempre fui um pouco inclinada para missões, assim, né? Para evangelismo. Então, na verdade, eu não sabia muito bem o que era especificamente. E aí eu tive a oportunidade durante a faculdade de entrar em contato com o trabalho da Jocum, e também nos próprios evangelismos que tinha na igreja. Eu trabalhei muito com criança. Na verdade, se eu for realmente bem a fundo da história, né, assim, puxando na memória, quando eu era adolescente, que eu trabalhava com crianças, eu lembro que quando tinha os eventos, eu pegava as crianças, eu fazia as crianças desenharem um convite e a gente ia de casa em casa lá no bairro, convidando as outras crianças que não iam para a igreja.
elas iam pra igreja, aceitavam a Jesus, então meio que daí já tinha um coração missionário ali, né? Tu lembra no congresso lá em Parintins? Eu também moro em Parintins, né? Então eu tenho mais nessa relação. Que veio a tia Jo. Sim. Que foi no GM3. Sei, eu lembro desse congresso. Gente, ali, a criança que tinha o chamado, ela foi ativada. Porque Sim, foi sim. sobrenatural aquele Foi muito negócio. marcante. E eu sigo ela até hoje. Eu olho, ela continua no mesmo trabalho e com excelência. E tu foi quem? Conta pro público Eu fui quem a tu foi. boneca. Ela tinha uma cabeça. Eu gosto. Eu fui a boneca. Passou negócio dias lá. de calor dentro daquela roupa. Sim. Porque era o dia inteiro da boneca. Mas tu tava nesse congresso? Eu tava nesse dia. E o senhor já tava falando muito comigo sobre isso, né? E assim, eu não sei dizer especificamente quando, ou como, ou porquê. Uhum. Mas assim, de repente eu gostava muito da Ásia. Assim, eu tava refletindo um pouco sobre isso ainda esse ano, e aí eu fiquei pensando que Parintins, ele é um lugar que tem um histórico, assim, de Sim, japoneses, de imigrantes. Verdade. A gente tem algumas ruas, algumas homenagens, tem estátua, tem Escolas. história sobre isso. Tem a do Então, Amazonas. querendo ou não, indiretamente, assim, eu já tinha um pouco contato com isso, Aham. assim. E aí eu sempre gostei muito da Ásia, principalmente o Japão. E aí depois que eu vim pra Manaus, né, que eu tinha um pouco mais de recurso, eu fiz aula de japonês, eu me envolvi um pouco mais dentro desse mundo. Inclusive, toda vez que eu ia pra aula, sempre tinha pergunta, né? Mas por que você tá aprendendo japonês? E todo mundo, porque eu gosto de anime, porque eu gosto, sei lá, da comida. E eu nem nada disso, era só porque, sei lá, eu gosto de Japão. Tu só sabia que tu gostava. Que eu tinha que aprender, que eu queria ir pra lá, e era isso. Então assim, não teve assim, uma palavra clara, um momento, Esse uma que te digo, epifania, minha filha. ninguém me mandou coque, nada. Era uma Não. convicção no teu coração. Isso, exatamente. É um momento pessoal. Exatamente. E ao longo, assim, da tua vida, depois que tu te preparou, veio alguma palavra assim, não, Deus foi claro? Sim. E quando que veio? Olha, eu não vou lembrar o momento exato. Aham. Mas que fase da vida? Assim? Mas eu acredito que na faculdade mesmo, assim, na graduação, depois no mestrado, porque eu sempre colocava em oração, né? As coisas que vinham no meu coração, eu colocava em oração. E aí, com o tempo, o Senhor foi me trazendo cada vez mais paz sobre isso. E abrindo caminhos que me levavam para essa direção. Então, sempre tinha eventos, tinha contatos, networking com pessoas que eram do Japão, que já foram pro Japão, ou que estudaram no Japão. E aí, o tempo todo. Depois que eu vou falar mais pra frente, quando eu cheguei em São Paulo, gente, a maioria dos meus amigos eram asiáticos. Você é dorameira? E as pessoas às vezes acham que eu sou descendente, por causa do olho puxado. Eu Então, brinco lá em casa que a mamãe fez um filho pra cada continente, porque, gente, a gente é irmã, eu juro. A gente é irmã de sangue, não é Apesar questão. de parecer mais comigo, É esta verdade. relação aqui, mas é irmã dela. É, entendeu? Pra você que acha que eu sou irmã dela, eu sou irmã dela, entendeu? É isso. Mas foi isso. E aí, conforme eu orava, conforme eu intercedia sobre isso, porque, no primeiro momento eu não posso estar lá, mas eu posso orar por lá. E aí o Senhor ia mostrando cada vez mais lugares, ia trazendo revelação, ia trazendo visão. Então não foi uma coisa de primeiro momento que alguém chegou e falou pra mim. Foi algo que o Senhor falou pra mim. E foi trazendo revelação. Na verdade, as palavras mesmo que eu tive de outras pessoas, elas começaram agora, que eu tô em São Paulo. E toda vez que eu tô perto de algo acontecer, o Senhor começa a usar pessoas, assim, pra falar a mesma coisa. Uhum. E, na verdade, é mais pra confirmar coisas que Ele já tinha me falado. Sim. Né? Então é importante você buscar pra você, porque o coração do homem, ele engana. E é diferente quando o Senhor vem e fala diretamente pra gente. E não foi aquela coisa assim, eu posso falar como alguém conviveu. Não foi aquela coisa do tipo, meu Deus, do dia pra noite eu estou Do nada. obcecada. E é do nada que ela vai embora. Não, foi uma construção. Começou De com anos e anos. De anos, gente. De anos, entendeu? Eu posso falar que atualmente vocês estão indo para o quê? Para o quarto idioma? Ou terceiro? É o quarto. É o Ok. quarto idioma, né? Português. Ou agora Não. português, É o espanhol. português, inglês, espanhol e o japonês. Entendeu? Então, assim, gente, ela vem construindo, não foi assim. E eu vi toda parte dessa construção, né? Convivendo com ela. Isso E é aí, bacana. nesse processo, tu comentou um pouco sobre como tu fazia, mas como é que a igreja local e a faculdade te ajudaram? Tu já tinha uma direção, um gosto pessoal, mas aí como é que tu começou? Porque assim, Parintins não, né? A gente conviveu lá. Mas ela citou que a Jocum fez um despertar. Mas Sim. a Jocum lá em Parintins ou a Jocum já aqui em Manaus? Em Manaus. A Jocum aqui. É. E aí como é que a igreja local e a tua formação entraram nesse processo também?
Então, na igreja, querendo ou não, a igreja ela é um lugar assim, de muitos talentos, de desenvolver pessoas. Então, a gente tem muita oportunidade até de quebrar um pouco a nossa timidez, de experimentar áreas que a gente às vezes não sabe se a gente é boa ou não. Sim. Eu descobri que eu cantava bem na igreja, foi a Marisa que viu, eu não fazia ideia. Então, assim, de, sei lá, liderar crianças na igreja local, eu ainda era adolescente, eu fiquei um tempão ainda trabalhando com crianças, então tudo isso foi na igreja local. E a partir disso que o Senhor foi começando a falar comigo e me direcionando para esses lugares. Eu sou graduada em serviço social, né? Quando eu fiz a faculdade, eu só queria fazer uma faculdade. Essa faculdade foi aqui ou ainda foi Foi aqui em Manaus já. Legal. Eu concluí o ensino médio e aí eu fiz a faculdade, escolhi para fazer para Manaus porque a Marisa já estava aqui fazendo direito, né? Eu já morava. E aí eu tentei fazer, falei, vou fazer essa daqui, porque eu acho que tem um pouco a ver, não sei, eu não sabia muito. E aí depois que eu entrei no curso, conforme eu ia aprendendo um pouco, que eu percebi, nossa, tem tudo a ver com o que o Senhor quer de mim. Por quê? Porque o serviço social ele trabalha com pessoas, ele trabalha para garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos, né? Mas não só isso. Com o passar dos anos eu percebi que, na verdade, além disso, né, de trabalhar com política pública, a gente também pode fazer política pública, né? Desenvolver planejamento, criar propostas, criar projetos, então trazer realmente a transformação que é o que o Senhor tem me chamado. Sim. Né? Então, aquela adolescente que fazia convitinhos com as crianças tem a oportunidade de fazer convite maior. A gente está emocionada, que eu vou chorar. Eu vou chorar. Entendeu? Então, assim, tem oportunidade de fazer convites maiores, né? Isso. Olha que benção. E um adendo, gente, ela queria fazer veterinária, entendeu? Ela é apaixonada por animais. Ainda hoje ela é apaixonada por animais. E ela é mãe de pet, tem o Aladim. Ele é o playboy. É outra história. Mas assim, ela queria fazer veterinária e depois acho que ela passou, mas aí ela já tinha entendido que era pra continuar no serviço social. Foram anos de muito aprendizado. E aí tá. E como é que foi você terminou a faculdade? E aí como é que foi esse processo? Porque agora você é especialista. Aí pode falar um pouco dessa formação. E como é que foi essa mudança para São Paulo para você adquirir essa formação? Tá. Então, depois da graduação, eu me envolvi muito com pesquisa acadêmica. E aí, por conta disso, eu entrei no mestrado. Então, na verdade, eu comecei a faculdade com 16. E aí, eu entrei no mestrado logo depois que eu terminei a graduação, em 2017. Então, acho que eu tinha 20 ou 21. Então, eu fiz as coisas muito rápido, muito acelerado, porque eu já estava ali. Muito precoce pra idade, né? E eu já gostava de pesquisa, então eu fiz pesquisa. No mestrado, eu fiz sobre extensão universitária, sobre formação profissional, que já era uma coisa que eu estava estudando na graduação. Só que eu sempre tive vontade de conhecer um pouco sobre a área da saúde. Eu sempre tive vontade, assim, de conhecer, de ter a oportunidade de atuar. Só que, querendo ou não, em Manaus, a gente tem um mercado de trabalho um pouco escasso para isso, assim. Então, não é muito fácil você conseguir se inserir no mercado se você não conhecer pessoas e fizer conexões, e enfim. E aí, eu sei que na UFAM a gente tem uma residência, né, que é na parte de neurologia. E aí, a única residência que tem para serviço social, a única área. Eu não queria nessa área, eu queria na área de criança e adolescente, porque eu já tinha entendido que o senhor estava me chamando para esse nicho específico. Então eu falei, então eu tenho que me preparar para isso, para eu estar nesses lugares. E aí eu fui pesquisar onde é que tinha locais, né, para residência em saúde da criança. Eu vi alguns lugares, tinha para Belém, tinha, eu acho que em Recife, em São Paulo. E aí, antes de eu decidir e realmente entrar nisso, a gente foi pro Descende, que teve em 2020 em São Paulo, em fevereiro, né? Que a Gabi, uma das nossas entrevistadas aqui, ela falou que ela também foi. Sim. Nesse bolo foi a galera. Foi todo mundo. Sim. E aí, lá o senhor falou pra mim que eu ia morar em São Paulo. Falei, oxe, não. Aqui não. Escolhe outro Gente, lugar. São Paulo nunca tava na minha lista, nunca imaginei, nunca quis, gente. Não falando mal de São Paulo. Hoje em dia, São Paulo, a gente se dá bem. Mas, assim, nunca quis. Não era um sonho teu. Não, nunca quis. Falei, eu comecei o senhor falou, gente, não adianta ficar pensando, querendo lutar com Deus. Eu já fiz muito isso, às vezes ainda faço, né? Você só posterga algo que você poderia viver. Exatamente, mais rápido. você atrasa a sua vida. E aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui, pesquisei qual que era o programa, que era na Universidade Federal de São Paulo, e preparei para isso. Eu fiz 2 vezes o processo.
A primeira vez foi bem durante a pandemia, eu não passei, a prova foi online. E aí a segunda vez que eu fiz, eu tava morando em Presidente Figueiredo. E aí Que ainda tem esse parente, né? Tem a história dela. É verdade, a bichinha tem história. Enfim, vamos voltar. E aí eu fiz, né, a segunda vez, aí eu tive que ir pra São Paulo pra fazer a prova. Nessa primeira vez, assim, foi bem no meio da pandemia, literalmente, gente. A gente tava de quarentena. E aí a gente morava num apartamento que era pequeno. E ela não podia ter nenhuma interrupção, porque isso ia desclassificar ela. E a gente tinha um notebook com câmera, que era o meu. Então a gente ajeitou a internet. E lembra, na pandemia tava todo mundo em casa. Então a internet, tipo assim, tava todo mundo usando a internet. Era bem lento. Era lento. Aí a gente fez toda a conexão, botou ela na sala. E se trancou. Nada. A gente não ficou no apartamento porque ele era muito pequeno. Se a gente fizesse, sei lá, Aonde barulho no era quarto. esse? Era lá na Codajás, ali perto da clínica de odontologia, que vocês sempre me deixavam ali, eu atravessava a rua. Tá, entendi. Era pequeno, era tipo assim, fazia barulho num lugar, tu ouvia no outro. Então a gente subiu, não podia sair de casa, né? Subiu e ficou no terraço lá em cima, Umas 4 cedo. horas que era o A gente período da ficou prova. 4 horas, levou um colchão inflável, levou lençol. Tipo assim, a gente acordou muito cedo. E aí a mamãe, a gente dormiu lá em cima, esperando, porque a gente só podia descer quando ela subisse pra avisar. Sim, porque né, batendo na porta é Nossa, gente, foi muito engraçado esse dia. Foi muito engraçado foi. esse dia. A gente ficou lá em cima. Aí da segunda vez eu fiz presencial em São Paulo, né? Eu lembro que eu cheguei a passar na frente do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário, né, da universidade. E aí eu levantei minha mão e orei, Senhor, eu vou voltar aqui. Aí eu ia no metrô e declarava, Senhor, eu vou voltar aqui, sem imaginar, né? E aí saiu o resultado da prova, eu fiz a prova em janeiro. E em março final de fevereiro eu tava me mudando pra São Paulo. Mas aí como é que foi todo esse processo? Porque quando tu anunciou na tua casa, olha, eu vou me mudar, gente, todo mundo aceitou? É uma coisa que já esperava. Todo mundo já se preparava pra isso. Pelo esse meu histórico, assim, a mamãe sempre falava que eu ia ser a primeira pessoa que ia sair de casa. Ela tinha certeza. Então meio que já tava um pouco preparados, assim, né? E até o fato de, depois da pandemia, eu consegui esse emprego em Presidente Figueiredo por conta de uma conexão da minha mãe. E aí, durante esse emprego, o Senhor me preparou, assim, muito, assim, pra ir Como pra morar São longe de Paulo. casa, Foi gente. um laboratório, Presidente foi um laboratório. Foi porque, assim, de todas nós, ela é uma das mais apegadas. Mais apegadas, entendeu? E aí, gente, pra ela morar sozinha, aprender a Fritar o organizar. frango. Nossa, tem Nossa, muita história. Ela passou muito perrengue. E ela só contava pra gente depois que ela sobrevivia. É literalmente no nível de viver, entendeu? E Era aí, pra não deixar vocês Maísa. escandalizados e nem Sim. preocupados, Não, é né? porque eu e as meninas, a gente ia rir e brigar com ela. A Mas tua a mamãe mãe- ia ter um treco, entendeu? A mamãe talvez... Gente, já comi frango estragado, passei mal. Muita coisa aconteceu, gente. Mas foi um preparo mesmo, porque eu fico pensando que se eu não tivesse ido, as coisas seriam bem mais difíceis em São É Paulo. verdade. Foi uma preparação. E hoje a Maísa, ela permanece morando em São Paulo, né, estudando e tudo mais. Tem uma... Podemos até falar uma residência fixa ali naquele local, faz parte de uma comunidade cristã. Mas como é que foi pra tu chegar lá? Beleza, tu recebeu a palavra, mas antes tu teve que se preparar. Eu acho que esse preparo financeiro veio de Presidente Figueiredo, né? Sim. Foi onde ela organizou tudo e ela tinha noção que era necessário organizar as finanças para partir. Sim. E quando a gente recebe uma palavra, às vezes nós queremos que essa palavra se cumpra, mas nós não nos preparamos. Aí vem a Maísa que observou que existiam sinais de Deus, se preparou espiritualmente, se preparou psicologicamente, porque viver... Gente, eu nunca gostei de morar sozinha. Quando eu vim pra Manaus pra morar com a Riviane, eu odiava morar só, porque eu queria morar com a minha família, né? Então, assim, a Maísa indo pra lá, foi dizendo, olha, eu vou te preparar pra você morar sozinha. É muito ruim sair Todo daqui. final de semana ela vinha pra casa. E aí, tipo assim, ela passava a semana em Figueiredo, aí final de semana, ou ela vinha pra Figueiredo, ou a gente ia visitar ela. Eu acho que eu fui a única que nunca consegui ir pra Figueiredo, porque toda vez que era minha vez de ir, dava alguma coisa errada. Ou então ela vinha, mas assim, São Paulo é um pouco mais longe. Mais complicado. Mas não tem como voltar final de semana. Não, Não dá. mas eu fui a primeira a ir, pra me redimir. E assim, quais os passos que tu acredita que foram essenciais para que tudo isso acontecesse? Seja escolher fazer o mestrado X, seja escolher a cidade, foi tudo um direcionamento do Senhor, né? Mas são necessários. Você olhando para trás e analisando o que tu faria diferente? Tá, essa é uma pergunta difícil. Mas assim, a primeira coisa é você ter o pé no chão, né? Sim. Eu tinha o pé no chão. Tá, eu tenho uma palavra, eu tenho sonhos. Nossa, tudo muito legal, muito bacana, São Paulo, legal.
Mas assim, gente, é muito solitário. Ai, né? Sabe, passei por isso, eu odiava. E a Marisa veio na minha casa. Ela inventava várias coisas pra ir lá. Ou a gente deixava em casa. Porque eles pararam na mesma rua. Não era longe. Então era só... Era 3 casas depois era não. Nunca gostei. E assim, em Figueiredo morando sozinha, eu tive que aprender a lidar com as finanças, né? Com pagar conta, com fazer as compras do mês, pagar aluguel, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, assim, transporte e tudo mais. E aí, desde então, eu comecei com essa questão de ter planilha, né? Então, assim, tenham planilha. Organiza a nossa vida. Eu tenho. A veste da Tenho planilha, porque às vezes o planejamento só na nossa cabeça, a gente não consegue visualizar. Então, é importante colocar no papel. Então, assim, faz os cálculos, coloca no papel, isso aí ajuda muito, né? Agora, outra coisa também é que eu não sei se era uma pessoa tímida, mas eu sempre fui muito introvertida. E aí, eu era difícil pra, sei lá, fazer amigos ou então, sei lá, me enturmar com as pessoas. E meio que eu fui forçada, né, a ter que fazer isso, porque eu não tinha o que fazer. Né? E Deus me conhece muito bem. Então, assim, ou eu me isolava, sei lá, ficava sozinha, deprimida, ou eu ia, né? Então, tive que dei minha cara, fui fazer amigos e assim, muita coisa o Senhor me preparou assim muito pessoalmente. Porque até pra eu chegar nas pessoas e conversar, o Espírito Santo me falava como eu tinha que conversar, perguntas que eu tinha que fazer. Então era uma coisa muito direcionada. Então às vezes eu pego uma pessoa, converso, já vou perguntando algumas coisas que eu fico, Senhor, vai parecer meio que eu tô me intrometendo, assim. Mas no final faz sentido. Então assim, o Senhor, acho que ele já estava me preparando, né, dessa forma. Então isso foi uma das coisas assim que eu fiz. E assim, uma coisa em São Paulo que a gente precisa fazer é você não se matar de trabalhar. Porque se você ficar só naquela rotina trabalhando, você se engole. Você não vive, você fica perdido nisso. E São Paulo é um lugar onde as pessoas elas têm muita pressa. É uma vida muito corrida, é tudo muito corrido, é tudo muito longe, é trânsito. As pessoas elas não são educadas, elas não vão dar a vez para você passar. Então assim, você pode até às vezes se ofender ou achar que aquela pessoa não foi com a sua cara, mas não, ela tá ali, o natural deles, é a vida dela. Então, entendeu? E aí você tem que saber lidar com isso também. E aí eu acabei ficando uma pessoa um pouco acelerada, assim, de fazer as coisas. E o Senhor me tratou também em relação à pontualidade, porque se você não se preparar com antecedência, você não chega nos lugares. Então, assim, são várias coisinhas que o Senhor foi tratando ali, muitas coisinhas assim. Em relação à amizade, em relação a trabalho, e aí por conta disso é importante você também ver um hobby, se juntar a uma comunidade, no caso, né, a igreja, que você possa ter momentos de lazer, fazer amizades, então você tem que estar aberto para isso, né? Você também tem que ser um pouco vulnerável. No começo você tem um pouco de medo, assim, das pessoas vão me machucar, eu sou do Amazonas, não sei o quê. Ai, lá tem índio, né? As perguntas. Gente. Não se ofender com esse tipo de pergunta. Hoje em dia eu não me ofendo. Não, eu não me ofendo não, eu já falo que eu sou índia, isso, pronto. Sim, eu andava de canoa. Isso aí, eu tenho uma onça de estimação, sabe, gente, já levo de boa. Chegou em São Paulo, tu falou sobre uma comunidade, né? Como é que tu identificou essa igreja aqui que eu vou servir, nessa igreja que Deus tem algo pra mim? Como é que foi essa decisão? Olha, é meio engraçado, porque na verdade, ninguém é perfeito, né? Tá aí uma coisa que eu faria diferente. Quando eu saí de Figueiredo pra eu mudar pra São Paulo, eu saí namorando uma pessoa. É aqui que a gente descobre. A revolta. Tem um grupo aí que tá de olho nesse podcast. Enfim, e aí eu saí namorando uma pessoa, a gente ficou namorando à distância. Só que a gente começou a se relacionar há muito pouco tempo. Então, enfim, gente. E aí eu vim namorando. Eu vim namorando, então eu cheguei em São Paulo, né, namorando essa pessoa. E aí ele fazia parte de uma determinada igreja. Então quando eu cheguei em São Paulo... Mas ele era de lá? De Presidente Figueiredo. Tá. Então quando eu cheguei em São Paulo, eu tentei frequentar essa igreja, já pensando ali no futuro, né? Eu não vou nem perguntar qual é a igreja, que é pra não escandalizar meus seguidores. Não, vai escandalizar. Vai escandalizar. Existe um histórico aqui. Eu preciso só... Eu não tô nem perguntando. Tu sabia disso? Dessa parte? Aham.
algumas vezes Eu não sabia dessa intenção. pra, né, já tentar, já pensando ali visionária, né? Eu achei que eu tava, uau, arrasando. Ela é sábia. E aí eu cheguei na igreja, todo mundo lá, louvando, as músicas eram legais e tal. Ninguém bate palma. Nada contra, mas assim, O povo gente, eliminando assembleia... O povo tentando descobrir. Eliminou várias denominações. Mas assim, a assembleia pra isso, gente, é Não dá. Não muito dá. diferente. Não dá. E aí eu tentei, mas não batia, cara, não batia. E aí, por conta do Descende, né, eu já conheci a Zion, né, Uhum. que era Monte Sião e agora é Zion Church. E aí eu visitei essa igreja, e assim, na primeira vez que eu fui, eu falei, É nossa, aqui. gente, não tem. E é agora que eu vou fazer? Eu vou terminar com ele. Prefiro a igreja, Senhor. E aí eu fiquei nessa, ia na outra igreja, ia na Zion, aí até que chegou uma hora que não tinha como, né? Uhum. Tava meio óbvio que era na Zion. E aí eu comecei a frequentar a Zion mesmo. E aí quando eu comecei a frequentar, eu já participei logo de um link, que é a célula. Já me inscrevi pro processo de virar membro e tudo mais, porque eu entendi a importância de estar em comunidade. Principalmente por eu estar lá sozinha, eu precisava me integrar logo, então eu não podia ficar esperando muito, assim. Porque tem muita gente que muda e fica, não, tô procurando igreja. Procura, vai achar nenhuma, né? Vai achar uma igreja fora da igreja. Essa igreja que vai achar. Então, assim, acho que foi uma coisa que nós fizemos quando a gente chegou aqui. Eu lembro que a Yolane chegou em agosto. Primeira coisa que ela fez é BD e a segunda coisa que ela falou, gente, a gente vai. E aí a gente foi em agosto de 2011 e nunca mais a gente saiu de lá. A gente se Eu integrou. lembro que eu visitei. A gente tava indo na tenda. Porque vocês frequentavam a A tenda da gente tava indo na família. tenda porque a nossa prima ia na tenda. Aí eu acho que eu fui uma vez e falei, Não não gostou. gostei. Não, um negócio que não bate, entendeu? Eu falei, vamos visitar outra, né? Aí a tenda você subia a rua, o tempo você descia. E era mais perto. Eu falei, Então, bora lá rapidinho hoje. Gente, a gente tá lá até hoje. A gente foi rapidinho. rapidinho foi Todas 13 nós anos. somos de Parintins e a gente se mudou pra Manaus. Elas primeiro e eu vim depois. Sim. Verdade. E aí, nesse processo, eu não fiquei porque era mais longe. E eu não tinha sempre a minha prima. Porque a minha prima tinha carro. E aí a gente podia ir de carro, mas nem sempre tinha. Sim. Então a gente acabou escolhendo a congregação mais próxima. E depois ela veio. Aí quando tu veio, a gente já tava tava lá na em Ainda Central. tem lá. central. Mas quando eu vim pra cá também, eu também fiquei procurando a igreja. Não queria central muito. Mas é besteira minha, gente. Eu fiquei na central. Quero fiquei fazer na um doce. central. Aí Tá, tá. agora eu quero saber o final do relacionamento. Pode perguntar. Então, gente, voltando. E aí eu fiquei na Zion, né? Gostei, Aham. fiquei na Vou Zion. anotar aqui que é pra não esquecer. Em todo podcast eu vou anotar o que me interessa. Então, e aí a gente continuou namorando à distância e tudo mais. Só que com o tempo eu comecei a perceber que eu tava começando a tentar encaixar, tipo, todos esses planos que eu tinha dentro daquilo que ele tinha. E aí isso acabou me limitando. E aí quando eu me dei conta, eu falei, nossa, que isso, gente? Não vai dar certo. O que tá acontecendo? Porque o Aí eu relacionamento tem que parei, fazer os dois crescerem. aí eu então parei não tá nenhum. tudo. Aí eu pensei, não, gente, o caminho dele é pra cá, ele gosta disso, ele quer viver essa vidinha no interior, nada contra a vidinha no Não, interior. e o bom de tudo é que ele declarou que ele queria isso. Porque Sim. ele poderia omitir. Não, eu vou te encontrar. Sim. Me espera. E aí, E aí é mais graças a Deus. Não, eu né? sempre tive essa preocupação de ser claro em relação a isso, né? Porque Então, tem que encaixar o chamado. sim, ele sempre soube que eu queria, né, ir para outro estado, que minha vontade era depois futuramente para fora do país, então, e assim, ele não se via nesse lugar. Então, tchau. E aí começou a ficar muito difícil, assim, né, as coisas ficarem parecidas, caminhar junto. E aí eu peguei e terminei. Tá certo. Gostei. É isso mesmo. Parabéns. Porque aí você acaba. Tem pessoas frustradas, aí a gente pode falar homens ou mulheres. Porque não, eu acho que é melhor ficar junto, porque depois a gente vai mudando, né? A gente vai adaptando. Eu vou esperar, vai Não, mudar. não vai espera. mudar. Minha filha, vai vivendo. No caminho, Pergunte, vai é por isso que é bom você namorar e perguntar. Converse bastante. O namoro é o tempo que você faz o questionário. Você gosta disso, você gosta daquilo, aí você vai sabendo. Opa, isso aqui eu não gosto. Isso aqui não vai combinar com o futuro que eu tô pensando. Ixi, ele não gosta disso. Ixi, eu não quero. Então lá tu decide. Não é no namoro que você tem que mudar seus planos pela outra pessoa. É no casamento. No namoro, não. No namoro, você pode continuar com seus planos originais. E se a pessoa não se encaixa, chora, sofre como chocolate, chama tuas amigas. No casamento tu faz as coisas. Você decidiu pagar esse preço. Agora, no casamento, aí, minha filha, ora, entrega pra Deus. Beleza, decidiu, rompeu tudo e aí agora começou a acelerar com Deus.
Começou. Como é que tu conseguiu se incluir? Chegando na igreja, acho que lá tem vários ministérios e você se candidata para fazer parte, né? Isso. Qual foi o primeiro que tu entrou? Então, o link me ajudou muito, né? Que é como se fosse a célula, os pequenos grupos que tem lá. Então, através do link eu fiz muitas amizades. Através do link foi que me indicaram pra servir no Ohana, que é o café de lá, né? Então, a primeira coisa que eu servi lá foi no Ohana, no café. Qual foi a unidade da Zion em São Paulo? Só tem uma. Eu fui em uma, qual foi que eu fui? Morumbi, eu acho. Tu foi Nenhuma, no menor? é. Tu foi no menor? Naquela que tem que Eu fui esperar numa na fila? ruazinha que tu entra, aí... Morumbi. Ah, tá. É na Morumbi. É porque assim, a Morumbi é sede, só que é um templo pequeno. Então a gente tem um local bem maior pra poder comportar todo mundo, né? Aham. Eu fui nessa daí, eu lembro desse tempo. E aí foi através desse grupo, eu fiz amizade, eles me indicaram pro Ohana, que é do café, então eu fiquei 1 ano servindo no Ohana. Só que aí por conta da residência, que é muito puxado, né? São 12 horas por dia a residência, então é muito, muito difícil. E aí eu não tava conseguindo conciliar. E aí eu saí do Ohana, e aí depois de um tempo eu orei, entendi com o Senhor, e aí eu comecei a servir no Jornada, que o Jornada é um ministério que recebe os novos convertidos ou pessoas que se reconciliaram ou que vieram de outras denominações, outras igrejas que às vezes são muito diferentes. Então no Jornada a gente faz como se fosse um processo de capacitação para essas pessoas, falando sobre Pra incluir, né? o que é o Espírito Santo, o que é dízimo, o que é oferta, qual que é a visão da igreja, o que o Senhor fala sobre, sei lá, sexualidade, sobre casamento. Ai, que bacana. Alguns temas, assim, para essas pessoas novas que Serem vêm. inseridas e tipo assim, uma. Como é que a gente fala? Um nivelamento ali, pra todo mundo ter a mesma. E muitas vezes essas pessoas, elas vêm, elas fazem todo esse processo de jornada com a gente, e no final elas acabam entendendo que, na verdade, o lugar delas não é na Zion e elas vão para outra igreja. E isso é acontece. muito bom, né? Sim, Porque elas sim. não estão no local errado, né? Exatamente. É tipo assim, é uma jornada mesmo, assim. Você vai ficar aqui, vamos descobrir. A Ai, gente que vai bom. descobrir. E aí a Maísa já tinha descoberto no meio de todas essas inclusões aí, aonde ela iria servir e qual igreja ela ia frequentar. Mas quando tu se mudou pra lá, tu morou sozinha em algum momento, tu sempre dividiu apartamento com alguém? Porque isso era um ponto que, né, realmente te incomodava lá em Presidente Figueiredo, o viver só, não ter uma pessoa pra você dizer, olha, posso ir na tua casa? Isso é muito Chegar, importante numa cidade grande. Assim, depois de Figueiredo, eu comecei um pouco a gostar de morar sozinha, né? Depois que você se adapta, é tudo uma questão de adaptação. Então, assim, não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar. E aí, em São Paulo, logo que eu cheguei, eu fiquei uns 3, 4 meses numa casa com outras meninas. Então, aí, cada uma tinha seu quarto e as áreas comuns a gente dividia. E aí, depois eu fui alugar um local, fiquei morando sozinha, eu acho que o restante da residência todinha, mais ou menos uns 2 anos. Só que no final da residência eu consegui uma vaga na moradia lá da universidade, para os residentes. Então eu fiquei lá de graça. E aí também dividia com outras meninas, só que são 2 casas. A casa que eu ficava não tinha praticamente ninguém. Então assim, legal. era bem de boa, né? Era de boa. E aí depois que eu terminei a residência, eu tô dividindo agora apartamento com uma amiga que é da Zion, né? Sempre tive esse cuidado de ser alguém da igreja, né? Pra não ter... Verdade, com certeza. E eu queria saber, que eu esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro, Marisa. Eu ia perguntar. Era alguma coisa relacionada com essa... Ah, tá. Saiu daqui, do norte. É uma das coisas que as pessoas quando vão pro sul, sudeste, sofrem muito. O clima. Tu sai daqui, um calor absurdo. E aí tu vai pra lá, tem anos, tipo esse ano lá tava batendo 8 graus. Alguns bairros bateram 0. Imagina, tu é daqui, amazonense, pega 35 graus fácil. Chegou lá a questão do clima, em nenhum momento tu falou, meu Deus, eu não vou aguentar não esse negócio aqui. Falei, vários momentos. Até hoje eu falo. Até hoje. Acho que no primeiro ano foi mais difícil. E pelo que falaram, foi um dos anos mais frios que teve. Então eu falei, gente, foi 2022. Então assim, eu não tinha roupa pra isso, né? Eu não sabia nem que roupa comprar. Então, assim, eu aprendi a venda muito as outras pessoas, ou indicações. Então, assim, eu passei muito frio. Meu Meu Deus. Deus, mano, Por aqui, conta ó. disso. O tênis não aquece, tem que ser bota. Não aquece. Tem que ter a meia, aí tem que ter a meia com um veludinho por dentro, tem que ser a calça flanelada, com a leg e a blusa grossa. Não, a blusa pode ser mais térmica. grossa. A blusa térmica. E se a blusa grossa pode ser a mais grossa que for. Se ela tiver um vão pra entrar o vento, Já acabou era. o efeito. Eu passei esse frio. Falo isso porque eu sofri.
E aí no início eu ficava assim, nossa, eu não vou andar igual um pinguim, né? E aí passava muito frio. feio. Eu opto pela beleza. E aí hoje em dia eu já saio igual um robô, né? Porque você não consegue se mexer. Mas é melhor do que passar frio. Com a quantidade. Vamos entrar aqui no metrô, vai devagar. Você vai- Sim, o ponto do metrô. Gente, quando eu vou em São Paulo, eu já andei de metrô, deixa eu ver. Acho que uma vez que eu fui com a Mary, eu não tenho coragem de pegar metrô. Porque eu não conheço, né? E aí, como é que foi essa adaptação? Chegou lá, Menina, linha azul, linha vermelha. Eu vou falar do início, porque eu via ela aqui, antes dela ir com a linha do metrô lá de São Paulo, decorando. Eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não entendo nada. Ela, é muito fácil. Eu falei, mano, é a inteligência que Deus já tá te dando. É. Porque assim, hoje eu sei como andar, mas eu olhava aquelas linhas e eu não Eu entendia entendia. nada. E Eu não também entendo já até amei. hoje. Eu olho assim e falei, eu não conheço você. Se eu paro lá, Mas na quando prega. for necessário, parece que vai fazer sentido, É. entendeu? Só fez sentido pra mim quando eu fui pra lá com ela, mas antes disso não entendia nada. assim, preparação é tudo. É. Muito antes de eu fazer essas provas, quando eu já fiquei, não, vou Já pra São tava. Paulo, eu já assistia muito canais no YouTube falando sobre São Paulo. Como que é viver em São Paulo? Bairro mais perigoso de São Paulo. É verdade. Lugares pra ir em São Paulo. O que vai fazer em São Toda a Paulo? casa assistindo dorama. E a Maísa? Como viver em Como São que é Paulo. metrô? Eu lembro chegar lá no quarto, eu tava no computadorzinho dela bem assim. Porque você pega, a gente não. Em São Paulo, você tem que fazer aqui. Assim, já tava preparada. Aí eu olhava assim e falava, mas Não, e essa é a razão de raiz, porque É. eu já observei toda a nossa conversa aqui, eu observei sábado, que ela saiu com a gente, ela não veio falando porta, né? Não, gente. Ela não veio, porque tem gente que passa um mês lá, volta e fala, mano, acorda, né? Tem uns caboclos do interior que Ai, são ai. tristes. Não, mas eu tô resistindo. Tá resistindo. Se eu largar um porta aqui, mano, a porta vai abrir aqui. Ai. é muito louco. Vai, Marisa. Ah, tá. Assim, nesse processo, né? Tu tava dividindo com a família e tal. E aí Deus começou a dar uma outra direção. Como é que você tá lidando com ela agora? Então, agora, assim, eu gosto muito de São Paulo, mas eu sempre soube que lá não seria um lugar pra eu ficar pra sempre. Na verdade, até hoje eu não sei se existe algum lugar que eu vou morar sempre. Eu não me vejo sendo essa pessoa, sei lá, morando pra sempre numa cidade, sendo aquela vida de sempre, uma coisa assim bem quadradinha. Eu não sou essa pessoa. Isso já me preocupou muito antes. Hoje em dia eu já não me preocupo tanto. Sim, né? com certeza. E aí, como a gente falou no início, que o senhor, né, fala muito comigo sobre o Japão e tudo mais, e aí, atualmente o senhor tem falado muito comigo sobre continuar os estudos, né, até porque, na verdade, o meu foco é esse. Eu quero realmente estar nesses lugares de trazer uma transformação efetiva, né, para os locais, para as pessoas, e isso exige muita preparação. Até porque hoje em dia, infelizmente, muitos locais ainda estão sendo ocupados por pessoas que não têm discernimento assim do Senhor, não tem temor do Senhor, né? Então a gente precisa estar nesses lugares, nessas posicionar, esferas, verdade. se posicionar. E para isso para competir com essas Gastar pessoas, a gente tempo. tem que estar no mesmo lugar que elas, então a gente tem que se capacitar. E aí eu quero fazer o doutorado, e aí eu pretendo fazer o doutorado no Japão, fora do país. E aí eu tô me preparando agora nesse momento para isso, né? Para fazer essa transição. Quem sabe um próximo eu esteja gravando lá. Quem Verdade. sabe? Porque um das nossas, os nossos desejos do coração é que quando a gente viajar, que a gente vá nos locais e faça Um podcast, uma algo entrevista. itinerante, entendeu? Exatamente, Algo com as itinerante. pessoas. Um futuro. Olha, você que tá assistindo hoje, quando a gente estiver gravando o itinerante, você vai ser testemunha. Nós já fizemos um itinerante na casa da Gabi, né? Que você já viu. Nós iremos fazer alguns outros também itinerantes em casas, mas em breve, em estados, em cidades, em países, entendeu? O importante é a gente ir porque quando as pessoas vêm aqui, compartilham o que vivem, seja os processos com Deus e tudo mais, as pessoas que assistem, elas ficam, nossa, eu tô pensando, eu tava passando por isso e isso se encaixa, isso serve pra mim. E aí a pessoa tem um insight, né? E vê, opa, Deus ele pode cumprir na minha vida, ele pode fazer também, eu só preciso também me posicionar. E aí vem a parte que, o que tu falaria, Maísa, para as pessoas que recebem uma palavra do Senhor? No caso, tem pessoas que nem recebem, né? Começam a observar Os sinais. os sinais dos céus. Porque tem palavras que já tá dentro da gente, né? E aí a gente fica resistindo. Não, Tá é dentro da minha gente. cabeça. Ela nasceu com o olho assim, gente. Veio com ela. E aí, Nasceu. é verdade, já veio com o olhinho puxado.
E aí você começa a ver que existem sinais de Deus estar apontando para algo, existem pessoas que recebem palavras claríssimas. Você vai para X lugar. O que você diria para essas pessoas? Não tenha medo, se esforça. O que você falaria? Tá. Então, a primeira coisa, né, como você já trouxe, é realmente ter uma palavra do Senhor. Assim, às vezes você acha que é uma coisa que você só tá sentindo. Você só tá indo na vibe de alguém que você conhece. Porque no momento o hype ali é missões. Sim. Porque eu tenho que aproveitar minha juventude, eu vou fazer Jocum. Na verdade, você só tá fugindo de alguma coisa, né? Você não tá realmente querendo o chamado do Senhor. Então, você tem que ter uma palavra certa, assim, do Senhor. Ouvir do Senhor. Muitas vezes você pode até combinar com o Senhor, sei lá, alguns sinais. Alguma coisa, uma palavra de outra pessoa. O Senhor fala comigo também através de alguém. Fala comigo através da palavra. Me traz oportunidades, me traz conexões. E aí o Senhor vai fazer. É como se realmente ele abrisse um caminho e você não tivesse outra direção a não ser aquele lugar. Todas as placas. Quando você estiver nessa posição, você fala, não, realmente é isso aqui. Uhum. E quando a gente tem uma palavra do Senhor, isso traz pra gente convicção. Isso aumenta mais a nossa fé. Né? Porque se a gente for parar pra pensar, quando o Senhor ele dá uma palavra, ele cria algo. Né? Assim como ele fez na criação. Então, a palavra do Senhor é a verdade. Se ele falou, é porque vai acontecer. É verdade. Então, a gente tem que ter fé. Outra coisa você precisa arriscar. Você tem que arriscar. Né? Se o Senhor te chamou para algum lugar, você sabe para o que é, você sabe os passos que você precisa chegar, então você tem que tirar as coisas do papel e fazer, e agir. Dar passos de fé. Isso, se preparar para isso. Às vezes a gente acha que a gente tem pouca coisa nas nossas mãos para lidar. E é com essas poucas coisas que o Senhor vai fazer. Não importa se você tiver muito, se você tiver pouco. Com aquilo que o Senhor com aquilo que você tiver, o Senhor vai trabalhar naquilo. Né? Na época eu só tinha um edital ali para estudar. E aí eu fiz aquilo. E eu me esforcei, dei o meu melhor. Ficava meses estudando, estudava todo dia, cada parte daquele edital. Porque no momento era aquilo que eu tinha. Né? Para chegar ali para onde o Senhor me chamou. Então você precisa se preparar com aquilo que você tem. Às vezes a gente espera que coisas grandes aconteçam, que alguém venha e dê pra você uma mala com R$1 milhão. Isso não vai acontecer, tá? As coisas têm que partir da gente. E é nesse processo até que o Senhor ele vai nos preparando. Então a gente precisa se preparar para chegar nesses lugares. Por outro lado também, pode acontecer o contrário. Às vezes você é uma pessoa muito capacitada, que tem muito conhecimento, que é inteligente, que tem dinheiro, mas acaba entrando nos lugares errados. Então, assim, você precisa saber para onde você está indo e saber usar muito bem aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco. Porque no final das contas o Senhor abre as portas, mas ele também pode fechar as portas. Sim. Né? Então, assim, precisa ter muito discernimento. E não pensar nas circunstâncias, mas olhar sempre para aquilo que o Senhor pode fazer. Não pensar nas circunstâncias. Se você, agora eu não tenho condições, eu não consigo me ver. Como que o Senhor me fala um negócio desse, mas não existe agora nenhuma possibilidade de eu ir? Tá, mas o Senhor falou. Então te prepara. O que você pode fazer agora? Hoje em dia a gente tem tanta coisa no YouTube, curso gratuito, tem inglês no YouTube, tem curso... Antes tinha o metrô de São Paulo, já tem mais coisa ainda. Tem muita coisa aí que você pode buscar e fazer. Então, assim, faça sua parte, faça na sua casa, faça sozinho, pegue um papel e uma caneta, estude e se prepare mesmo, sabe? Sobre as oportunidades que eu falando sobre as mídias sociais. Hoje nós temos filmes que você pode assistir legendado. eu não tenho como pagar um curso de inglês, é muito caro. É realmente caro, mas existem outras oportunidades. Existem aplicativos gratuitos, você paga a Netflix, você tem essa plataforma para você assistir um filme e tentar decorar algumas coisas. Então você que vai. Você vai fazer aquilo com aquilo que você faça acontecer. Eu mesma não tinha muito recurso, então eu fui aprendendo assim, por conta própria. Na Jocum a gente tinha um projeto, o CAS, que era trabalhando com os migrantes. Então foi lá que eu fui desenrolando um pouco o espanhol. E aí a gente vai, sabe? Você precisa ir, seguir aquilo que o Senhor te dá nas mãos, você tem que fazer com excelência. Né? A Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo como se fosse pro Senhor. Sim. Isso se aplica a qualquer coisa. Isso é muito sério. Imagina Deus na sala e tu varrendo a tua casa como tu varreria qualquer coisa. Não. É como se fosse pra Deus. Vou passar a casa, Deus, vou esfregar tudo. Como se fosse pro Senhor. Exatamente. Né? E nessa jornada, um versículo que você acha que te acompanha, uma palavra assim,
que te acompanha nessa jornada? Então, desde sempre, o Senhor sempre me dá Salmo 126, né? Que eu vou ler aqui para vocês, tá? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Esse capítulo, ele sempre me trouxe muita esperança. Não foi esse que Foi. você cantou? Ela cantou, Aham. né? Um louvor. Sempre me traz muita esperança, porque aqui ele traz a certeza, ele traz uma certeza. Aquele que sai chorando, andando, vai voltar com alegria. Sim. Então, se está na palavra de Deus, é verdade. E aí no versículo 4, ele pede: Senhor, restaura-nos como as correntes no Neguebe. E o Neguebe, na verdade, ele é um deserto que fica em Israel. E aí no período do inverno tem um momento que é de muita chuvinha abundante, que chega a formar torrentes ali no deserto, forma cachoeira, forma rio. Isso faz com que floresça. Então fica um lugar muito bonito. Você nem acha que é um deserto. E fica por um curto período de tempo, assim, com flores, com cachoeira e tudo mais. E aí isso traz, né, essa metáfora pra gente entender como que o Senhor ele pode agir, mesmo que seja um local seco, um local árido, que você não vê nada. Mas assim, vai vir a chuva, as coisas vão acontecer, né? Você tá plantando, você tá colhendo, você tá fazendo o que cabe a você, o Senhor, ele é fiel. Eita, Jesus. Eita, recebe. Ai, E assim, legal, uma legal. coisa que chama atenção sai chorando e plantando. Não saiu chorando. Não é pra você sair da sua casa chorando, se lamentando. Plantando. Sai chorando e fazendo. Sim. Porque muita gente, às vezes, só sai chorando. Aí chora e paralisa, não paralise. Chore, Mais plante. mas plante. É isso. É isso? Então, assim, mas eu quero te agradecer. Um prazer estar aqui, gente. Eu quase chorei em vários momentos, mas eu fui profissional, não chorei. Aí, assim, um episódio cheio de fé na prática, né? Talvez você ache que pra viver em fé na prática tem que viver uma história extraordinária. Não, ela foi um processo. E eu posso falar como alguém que viu a minha irmã chorar, às vezes, pensando assim, em que momento as palavras que o Senhor tá me dando vão cumprir? Mas ela permanecia ali, ela estudava todo dia. E Chorando assim, e chorando e plantando, entendeu? Então, assim, a gente como família, talvez você não tenha família como a gente foi, né? Mas eu declaro que o Senhor, você vai encontrar uma família no Senhor, na sua igreja local, amizades saudáveis pra te ajudar nesse processo, porque, glória a Deus, o Senhor fez. Uma família E que aí- vai amar os seus sonhos como você ama, né? Exatamente, como o Senhor ama, vai ser usado pra te abençoar. E 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então o Senhor tem feito. E eu sei que a próxima fase vem aí, né? Vou juntar meus nem sei, esqueci, é dólares pro Japão também? ienes. Os meus ienes, Ienes. tem que juntar meus ienes pra visitar. E assim, se você foi tocada, se algo falou com você, você acha que algo tem algo pra compartilhar com alguém, se inscreve agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Essa é uma das histórias, tem outras aí, vem outras no futuro. Compartilha com alguém que precisa ouvir, que precisa saber que você pode continuar plantando mesmo chorando e que aquele que prometeu vai cumprir. Foi um prazer gravar esse episódio pra vocês hoje. Aguardo vocês no próximo episódio. Amém. Tchau. Tchau, galera.